Olá para você que está acompanhando mais um episódio do Rolimcast, Rolim de Moura como você nunca viu. E o nosso convidado especial de hoje é o professor universitário muito conhecido Dom Zairo, que está na organização já do próximo carnaval e que está aí um dos principais agentes de cultura que tem fomentado o carnaval daqui de Rolim de Moura, nosso tradicional carnaval de cultura mesmo. Dom Zairo, bom dia, como é que você está, antes de mais nada? Olha, eu estou muito satisfeito pelo convite seu, João, e muito alegre por estar aqui mais uma vez. Vamos fazer um bom debate aí sobre o carnaval. Perfeito. Antes de mais nada, a gente sabe, né, tem acontecido a divulgação nas redes sociais sobre já o próximo carnaval, né, o Micareta 2, né, já no próximo dia 30. Mas antes disso, vamos conversar um pouco a respeito do carnaval de Rolim de Moura, cultura, ou melhor, sobre a falta dele. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Antes disso, nós estamos aqui por causa do edital da lei, né, que fomenta a cultura, Aldir Blanc. Olha, entrando já no assunto do carnaval, toda vez a gente bate na mesma tecla, que desde 2012 nós não temos mais atividade carnavalesca na cidade. E aí, como eu cheguei aqui em 2011, então começou a criar aí com os colegas interessados nessa questão, formamos, né, todo mundo já conhece, aí segundo você eu já estou muito conhecido, que eu não acredito nisso, e formamos o bloco Lambida de Gato, informal, nós somos totalmente informais, e para tentar ver como é que a gente fazia para fazer essas atividades que não tinham mais a partir de 2012, aí em 2014 fizemos outras atividades. Então, pelo que eu presenciei em 2011, 2012, era uma alegria terrível aqui na cidade de Rolim de Moura. Uma movimentação. Então eu tinha vindo de Porto Velho, que tem tradição nesse negócio até hoje, ao invés de diminuir os blocos lá, fizeram foi aumentar. Então essa comparação me deixou muito animado. Eu falei, poxa, cheguei numa segunda Porto Velho, que é Rolim de Moura. Mas isso aí acabou. Então eu creio que seja essa falta mesmo, essa carência que faz com que a gente tente fazer essas atividades aí culturais. O carnaval a gente tem que entender como cultura, né? E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que um povo, uma sociedade produz para si próprio, e aí não tem nada a ver com questão religiosa, com questão laica, com questão de financeira ou tal. São manifestações que todo grupo social, quando se junta, precisa fazer. E o carnaval é uma dessas, das mais antigas que você possa imaginar. Creio que os homens lá pela pré-história já faziam os seus rituais carnavalescos, não no sentido que o período medieval fez, mas isso aí é antiguíssimo. Movimentação, porque viver é duro, né? Com certeza. Todo mundo sabe que viver não é fácil. Então, mesmo quem tem dinheiro, o pessoal tem inveja de quem tem dinheiro, mas quem tem dinheiro também deve ter seus problemas, né? E às vezes até muitos problemas. Não tem um problema financeiro, mas se só de pão vivesse o homem, nós estávamos satisfeitos, mas não é só de pão que vive o homem. Então, a gente precisa de válvula de escape. Uma pessoa individual pode ir depois de um grande estresse, fazer algumas terapias, ir para um local e se descarregar. Outros vão se descarregar numa igreja, outros vão se descarregar fazendo um trabalho absurdo de ciência. Tem muita gente que faz muita ciência porque está carente também de alguma coisa. Mas uma sociedade, ela precisa, enquanto sociedade, descarregar completamente e o carnaval suprir essa necessidade. Então o carnaval é uma questão não individual, é uma questão de grupo. É o grupo todo se carnavalizando, ou seja, se descarregando de um peso que é a vida. A vida é uma dureza. Então, nesse sentido, o carnaval é muito importante. Essa é a filosofia por trás do carnaval, não é? Existe uma psicologia por trás do carnaval. Qual é? Nós passamos boa parte da nossa vida, seja homem, mulher, as crianças sofrem muito com isso também, que você não pode realizar seus desejos, né? Para você viver em sociedade, você não pode realizar seus desejos. Se for pensar só em você, é por isso que nós estamos sempre com problemas, ontem e hoje, porque nós passamos muito tempo colocando para dentro os nossos desejos para poder conviver com os outros, né? E
Então, nesse sentido amplo, o carnaval funciona. Ele funciona como um descarrego. Pode ver que cidades que mantêm... o pessoal fala, violência no carnaval. Mas Rolim de Moura está sem carnaval desde 2012 até agora. E a violência aumentou. Então, se fosse o carnaval, a questão da violência, até eu mandava parar o carnaval. Até eu não faria carnaval. Mas nós não temos carnaval, é gente se suicidando, é gente separando, é gente falando mal um do outro, é não sei o que, não sei o que. Ou seja, as desgraças estão acontecendo independente do carnaval. Então já é uma desculpa. Outra que não se fomenta mais o carnaval porque tinha se construído sala de aula, porque não sei o que. A gente não viu uma sala de aula, eu creio, construída porque deixou de ter carnaval. E mesmo algumas escolas, inclusive, estão com problema de sala de aula. Então... tudo desculpa que a gente imagina para as atividades festeiras. Tem que ter as festas religiosas, evangélicas, católicas e outras mais. Tem que ter atividades outras que não seja para que a sociedade possa ir respirando. É como se fosse um respiro. As atividades culturais é como se fosse um respiro. Você fica preso, você respira. Então seria uma atividade de respiro, né? Que a gente tem que fazer isso, desculpa, individualmente, não, sem problema. Individualmente e socialmente, no grupo, né? Dentro do plural. Quais que são alguns dos fatores que o senhor atribui, assim, do seu ponto de vista, né, histórico, para o encerramento? É algo tão simples quanto autoridades que não têm mais interesse, não veem mais interesse nisso, é algo mais complexo? Boa pergunta. Inclusive, nós temos um trabalho de pesquisa na Uni com uma jovem que é minha orientanda, faz o PIBIC, o declínio e queda do carnaval em Rolim de Moura, é o que a gente está pesquisando. A maior parte da hipótese nossa é que não tem nada a ver com os religiosos, não tem nada a ver assim, diretamente, né? Eu não creio que nenhum evangélico, em sã consciência, vá lutar para que o carnaval de Rolim de Moura não exista, como muita gente imagina. Eu não acredito que nenhum católico vá fazer isso, eu não acredito que nenhum prefeito pensou, disse assim, não, vamos acabar com o carnaval. O que acontece são coisas complexas. Tipo, se você quiser extravasar hoje, você não precisa muito de carnaval. Você vai na internet e faz as suas aberrações na internet. Se você tem a própria internet para interagir, então as pessoas gastam muito energias dela na internet durante o dia. É com Facebook, é com Instagram, é não sei mais o quê. Então veja aí as variáveis. Aí você tem outras atividades. A maior parte das pessoas, de certa forma, daqui da nossa cidade, são ligadas a alguma igreja. Então eles têm seus descarregos nas igrejas. Tanto é que algumas igrejas falam do descarrego, que é verdade. Então um cara lá que está com seus desejos reprimidos, descarrega isso na igreja dele. Não precisa do carnaval. O católico também vai para a igreja e tal. Sobra quem? Praticamente muito pouco. Então, uma pessoa que não tem condições... O outro vai pescar, descarrega lá na pescaria. Mas por que não tem oficialmente? Aí, quando a gente fala de oficial, tem a ver com dinheiro. Não estou falando dessa festa que a gente fazia, do carnaval, né, normal e tal. Então, aí, com relação a dinheiro, aí é verdade, não tem financiamento para o carnaval, e escola de samba, como nós tínhamos, exigia muita gente, né? Como não fizeram 2013, 2014, 2015, 2000 nenhum, então perdeu a tradição. Como é que você vai depois juntar todo esse povo, os velhos carnavalescos, o senhor José Maria, da Falcão do Planalto, que era a escola de samba, faleceu, e o Pachequinho está vivo, mas está morando em outra região. Então a gente também não tem os baluartes para segurar essa coisa, né? Eu sou apenas um animador, não tenho assim uma capacidade de mais do que isso aí, de falar, de incentivar e tal. Eu nem pedi financiamento, eu tenho coragem de fazer. Então, nesse sentido, é muito difícil você manter essa coisa. Eu creio que não tem nenhum culpado. Eu creio que está complexo o nosso mundo agora e as pessoas podem... Eu vou dar um exemplo que talvez não vá nem aparecer. Mas quando a gente era moleque, para a gente pegar moleque assim, 12, 13, 14 anos, uma revista pornô, por exemplo, não existia. Para você ver uma revista pornô. Hoje as crianças aí, quando o pai vacila, ela já vai lá
e vê uma imagem, né? Mas na nossa época não tinha na internet. Então você tinha que se contentar com nada. Hoje está espalhado esse descarrego, vamos falar na linguagem dos evangélicos, dos descarregos. Descarrego na igreja, descarrego não sei o quê. Você vê que os bares estão muito sofisticados ultimamente, muito bonitos, ou seja, estão bem amplos, faz-se festa nos bares ali no centro, de vez em quando fecha inclusive rua. Já veio fechar a rua ali no centro. Uma vez a gente tentou fechar a rua para o nosso carnaval, não conseguimos nem o oi. Né? Eu não entendo como é que alguns bares conseguem fechar ruas aí em Porto Velho. Mas, enfim, é melhor fechar essas ruas com os bares aí do que não ter nada. É melhor ter sempre alguma coisa. Por exemplo, é muito melhor você ter um mau amigo do que você viver sempre sozinho. Porque pelo menos o mau amigo vai fazer com que você se defenda, aprenda, faça alguma coisa diferente. E você viver isolado é uma desgraça. Com certeza. Professor, muita gente tem essa visão até um pouco preconceituosa, tá? O carnaval é sinônimo de bagunça. E essas pessoas, falando assim comparativamente, que muitas pessoas falam mesmo a respeito do futebol, por exemplo. O futebol é bagunça, torcida organizada. E a gente teve um exemplo recentemente no próprio campeonato estadual rondoniense, né? Teve torcida que recolheu o próprio lixo, teve torcida que realizou uma socialização amigável ali entre torcidas organizadas. Quando esse episódio for pro ar já vai ter acabado, creio eu, já vai indo pro último jogo definitivo mesmo. Então, assim, a nossa cultura em si, o nosso jeito de viver como sociedade aqui no estado de Rondônia, já previne que o carnaval seja sinônimo de balbúrdia. Por mais que a natureza do carnaval seja essa, não é mesmo? Mas você está correto. A questão é o seguinte, é que a gente gosta sempre da coisa mais fácil. Você acusar o vizinho de que o vizinho é que não sei o quê, mas se você olhar para você, você faz coisas que o outro vizinho também está te olhando e está falando a mesma coisa de você. Você pensa que é grande coisa, mas não é. Na questão da balbúrdia, é balbúrdia mesmo, porque o carnaval era para você extravasar. Porque você imagina, hoje nós estamos no século XXI, hoje tem toda essa possibilidade de você fazer as coisas escondido dentro do seu quarto, traindo sua mulher com uma outra mulher no vídeo. Você vai precisar ir trair no carnaval? Não precisa. Você faz isso lá, mas vai xingar em algum canto, dizer que você não vai para o carnaval, entendeu? Mas você está fazendo sacanagem dentro do quarto, com a internet. Você está na corrupção. Os políticos estão, não é todos, mas a maior parte dos políticos são contra o carnaval, mas fazem a corrupção na política. Uma minoria, talvez, de religiosos critica o carnaval, mas ninguém sabe o que eles fazem nos bastidores, qual é a ganância que eles têm por dinheiro, se estão na religião realmente por algum interesse que não seja o dinheiro. Ou seja, tem muita coisa que é como se os ingleses chamam de scapegoats, então são bodes expiatórios dos quais fazem com que uma determinada situação se torne o scapegoat, o bode expiatório, e não a verdade sobre a coisa. Eu não creio que nem que as questões religiosas, as pessoas da religião honesta, levantaram uma pedra contra o carnaval, não acredito. Eu acho que são os desonestos que fazem um negócio desse. Porque não existe carnaval. A gente podia fazer uma pesquisa. Quantos suicídios tiveram em Rolim de Moura de 2012 para cá? Não tem um carnaval. Então, infelizmente, muitos, né? Quantas famílias foram destruídas por uma traição conjugal? Não que eu seja a favor ou contra, quem quiser, não tem problema. Estou dizendo assim, quantas? Várias. Quantas, não sei o que, fizeram isso? Quantos acidentes de trânsito nós temos aí? Acho que foi essa semana. O Nelson Lima comentou, não foi você, sobre a questão do trânsito. Até que eu brinquei que todo mundo põe a culpa nos bêbados, né? Mas ninguém põe a culpa num cara que anda a 60 km por hora, 80 km por hora na cidade, sem uma gota de cachaça no corpo. Eu acho que a questão é a velocidade. Você permite que o cara passe de 30 km por hora na cidade, você já está dizendo que ele está bêbado. Mas ele é apenas um ignorante que passou da velocidade. Está cheio disso na cidade. Tem carnaval? Não tem. Por que eu estou andando a 60 km na cidade? Porque eu sou ignorante. O senhor vai para o carnaval? Nunca fui, mas anda a 80 km de velocidade na cidade e 140 na BR. Entendeu? Então veja as desculpas que há. O carnaval tem que ser entendido como uma válvula de escape para uma sociedade. Ela não é outra coisa.
Antes que eu esqueça a minha Jusce me bata, esse projeto, se não fosse a minha mulher, ele não saía. A Jusilene, que é a idealizadora do projeto, que eu sou muito preguiçoso, mas tenho sorte de ter uma mulher que está se dedicando à criação do filho e da família. Então a Jusce pensa essas coisas, ela que sustentou o projeto. Porque se você for falar em preguiça, é comigo mesmo. Oh, Deus do céu. Mas, professor, vamos falar então a respeito, já que o senhor já tocou do projeto, da sua esposa também, falar sobre esse renascimento em si, né? Essa reorganização a partir do ano passado. Conta um pouco pra gente como que foi organizar a partir do ano passado, como que foi a aceitação do público e como que está sendo também um pouquinho da organização já desse ano para fins de março. De abril, aliás. Boa pergunta, João. É o seguinte, antes do ano passado, 2023 para trás, eu tive um encontro muito legal com o Mestre Clay. O Mestre Clay eu chamo ele assim, depois vocês vão descobrir quem é, ele já veio aqui na TV também. E ele segurou a peteca, a gente fez uma calçada da música e fomos segurando e tudo mais. Se não fosse ele, também eu acho que já tinha abandonado. E ele está aí nessa organização. O professor Joaci da Uni também está dando uma força. Apareceu agora um outro professor que também está nos incentivando muito da pedagogia, o professor Dimir, eu botei o apelido de Mestre Dimir. E o Isaac, que é o do violão, que é meu amigo de fazer as marchinhas da nossa... Nós temos, né? Temos 2 compositores, mas esperamos que nos próximos anos outras pessoas façam marchinha para nós também. Mas por enquanto só está eu e o Isaac nessa questão. A organização está muito interessante, já está tudo pronto, vai vir gente de Porto Velho, da Uni de Porto Velho. Eu creio que ano passado a gente levou 60 pessoas só para a Uni, mas por um motivo simples, nós fomos competir com o Amado Batista. Nossa. Que até eu gosto de Amado Batista. Quase que eu abandono o carnaval para ir para lá assistir o Amado Batista, mas não fui. E então nós tínhamos esse competidor que não seria nem um competidor, né? Nós não somos nada na frente do Amado Batista nessa questão. Mas foi muito legal. Pelo menos lá Santa Luzia fez alguma coisa interessante com relação à música, né? Então temos aí no dia 30, né, convidando aí todo mundo que gostar, pode levar crianças. A organização está muito interessante, porque é um carnaval não mais da moda antiga, que as pessoas iam para inverter a ordem, porque o carnaval seria uma inversão de valores. Então, no período medieval, o rei saía do seu trono simbolicamente, o escravo sentava no trono e essas coisas, inversão da sociedade. Hoje a gente está querendo que as crianças participem, porque é um carnaval que nós temos R$500 que nós estamos tirando do nosso cachê para premiação, que seria R$200 para fantasia masculina, não, fantasia adulto, 150 para primeiro lugar fantasia criança, e R$100 segundo lugar fantasia adulto e R$50 fantasia criança, que já dá para comprar um carro, comprar um avião, essas coisas todas. Então a organização justamente, mas não deixa de ser. Foi de casinha que a gente brincando na minha época, brincava muito de casinha. Hoje eu não sei se as crianças brincam, senão a gente nunca chegaria a casar, a ter uma família se não brincar de casinha, né? Então é nesse sentido aí da brincadeira que a gente está querendo que os pais levem as crianças. Violência tem no período do carnaval, tem fora do período, não se preocupe com isso, porque não tem como. Então, da organização, eu só tenho que parabenizar a Unir, né, que nos cedeu o espaço. A gente gosta de fazer na praça. Olha como é interessante, o Estado liberou o dinheiro, a gente já tem uma banda muito boa que fez ano passado. Eu não sei se você chegou aí. Não, ano passado você não não cheguei. Foi, né? A banda Fox tem maestro, vai ser marchinha de carnaval, sambas com sopro. Então, eles fizeram um preço bacana, como sempre, amizade, e vão vir. Nós temos já o som também, deu para cobrir isso aí. Só que no edital não disse assim, vocês podem fazer na praça. E na praça não tem condições de se fazer evento, a não ser que você leve palco, sairia muito caro. Então, até pedir desculpa das pessoas que gostariam que fosse na praça, mas é impossível. Questão de segurança, então não teria dinheiro para essa questão.
Hoje ficou muito complicado se fazer uma atividade na praça. É uma burocracia desgraçada, eu até entendo essa burocracia, mas ela impede que você faça uma coisa simples. Por exemplo, se já tivesse, não, vocês ganharam o edital, vocês podem fazer na praça, a gente dá um pouco da infraestrutura, a gente já libera o bombeiro, já libera a polícia para fazer tudo, mas a gente não tem como bancar isso, né? E a coisa do próprio Estado. O Estado é que está. São os contribuintes que estão fazendo o nosso carnaval, porque a lei Aldir Blanc é dos contribuintes. A gente fala dinheiro público. Eu não gosto dessa palavra dinheiro público. Eu gosto da palavra dinheiro dos contribuintes. Então, porque em partes, né? Tem alguns fundos do audiovisual que vêm daquele outro fundo que as operadoras pagam, tal. Não sei se a lei Aldir Blanc vem direto de recurso público ou se vem desse meio. Mas é interessante para fomentar essa cultura, para fomentar, para dar visão, e não é como se fosse algo extraordinário, algo que, por exemplo, a gente não vê na TV todo dia, em casos de corrupção, em casos de lavagem de dinheiro e por aí vai, não é, professor? Perfeitamente, justamente. Então, o que as pessoas geralmente... É porque é o seguinte, como eu falei, viver é muito difícil, é uma dureza. Tem gente que tem inveja, como eu falei anteriormente, tem inveja dos ricos. Vai ser rico por um dia. Tem até um filme que diz assim, eu te dou 1 milhão se você conseguir gastá-lo em tantos períodos. O cara quase não conseguiu gastar. E eu não acredito que um cara que tenha, por exemplo, vamos falar aí um Musk, né, 200 bilhões para ele gastar assim. Quantas vidas ele vai gastar esse? Ele não vai conseguir comer um bife, porque comendo 3 bifes você já pega um problema de saúde. Todas as mulheres da Europa poderiam ficar na frente dele, ele não daria conta nem do 0, nada. Então, o que ele faz? Fica brincando de fazer uma nave espacial para ir em Marte, fica brincando, entendeu? Essas brincadeiras caras. A gente que não tem dinheiro faz brincadeira barata, um carnavalzinho para a gente se divertir. Com certeza, tá certo. E eu oriento você e eu peço a você, caso você tenha interesse, vai ter o carnaval a próxima edição do Lambida de Gato aqui em Rolim de Moura, no campus da Unir, não é, professor? Campus da Unir. Já no próximo dia 30 de abril, a partir de que horas? 19 horas até meia-noite. A gente gostaria que fosse até as 4 da manhã, mas não é possível. Quarta-feira, né? Vai ser numa quarta-feira, véspera. Eu não vou porque é numa quarta-feira. Vá, porque no outro dia é 1º de maio. É feriado nacional. Com certeza, né? Havíamos esquecido desse fator. Então tá aí, para você que quer aproveitar, quer reviver, né? Lembranças, para você que não conhece também como que é o Carnaval de Rolim de Moura, presencie, vai lá e aproveite, né? Antes de mais nada, tem que aproveitar. Eu agradeço a você por acompanhar mais essa edição do nosso podcast Rolimcast e eu te espero no próximo episódio, viu? Enquanto isso, você assiste às nossas outras entrevistas com outras personalidades, outros públicos daqui de Rolim de Moura e região. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.